Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Hoje conto aqui com a presença dos meus colegas mais experientes da área de investimentos, o Fernando Nascimento, do Departamento de Multiativos, e o António Dias, do Departamento de Ações. Em conjunto, espero dar conta das nossas expectativas, que riscos nós vemos no horizonte e de que forma é que estamos posicionados para as melhores oportunidades de investimento que vemos nos mercados financeiros. Antes de começar a nossa conversa, começo, como habitualmente, a um breve comentário dos temas principais do mês de maio, e claramente o tema dominante foi o chamado debt ceiling nos Estados Unidos, portanto, o montante de dívida total que o governo norte-americano pode incorrer, e esse estava rapidamente a chegar a esse teto de dívida, que a data era no início de junho. Felizmente houve um acordo entre os partidos democrata e republicano, que evitou um cenário mais catastrófico, porque de facto, se não existisse esse acordo, o que aconteceria era havia um potencial default dos Estados Unidos, com repercussões muito grandes, não só para os Estados Unidos, mas também para o resto do globo. A verdade é que esta incerteza se esse acordo iria ser atingido trouxe aqui algumas preocupações aos investidores, e portanto o que vimos durante o mês de maio foi os investidores com receio de tomarem apostas mais direcionais. Tudo isso levou a alguma incerteza e divergência de resultados nos mercados financeiros. Se calhar começo pelos mercados de taxa de juros de longo prazo. Vimos na Europa permanecerem praticamente inalterados de mês para, portanto, face de abril face ao mês de maio, mas nos Estados Unidos as taxas subiram de forma significativa, cerca de 20 básicos. Também nos mercados acionistas nós vimos aqui uma grande divergência, não só entre regiões, mas também em setores. Uma das razões apontadas para essa divergência teve a ver com a época de resultados, típica desta altura do ano, mas certamente houve mais razões. Mas começamos precisamente por aí. António, obrigado pela tua presença. Nós tivemos a época de resultados típica desta altura do ano, e portanto que domina as preocupações. Isso fez, como eu dizia, exacerbasse aqui os movimentos nos mercados acionistas. Como é que tu viste esta época de resultados acontecer? Quais foram as principais novidades e de que forma é que aconteceram as principais surpresas negativas ou positivas? Muito obrigado, Rui, pelo convite. Primeiro, um resumo da época de resultados, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Como de geral, foi uma época de resultados positiva, com a maioria das empresas a bater estimativas, tanto a nível de vendas como a nível de resultados líquidos. As discrepâncias que vimos a setores. Os Estados Unidos a ter uma performance melhor devido à sua composição setorial, com os setores de cariz tecnológico a ter uma performance muitíssimo boa, impulsionada muito recentemente pelos resultados da NVIDIA e tudo o que tem a ver com a inteligência artificial. Do lado inverso, sinais de desaceleração no mercado chinês a ter impacto em setores como setores, nomeadamente exportadores da Europa, como luxo, o setor também energético a perder algum fulgor, o que são caracterizados como setores de cariz cíclico. E o que tem dominado o mercado neste último mês, em que esta divergência tem se exacerbado, porventura até para quase um estado quase bolha nos setores de cariz tecnológico. Agora vamos ver o que é que o futuro dirá. E achas que há razão, portanto, os resultados no setor tecnológico foram obviamente animadores, chamemos-lhe assim, e que levaram a valorizações muito significativas. Tu falavas há pouco da NVIDIA e esse, se calhar, o ponto de maior destaque. Achas que é, de alguma forma, merecido esta subida, ou achas que estamos a ir um bocadinho além do racional dos fundamentais das empresas? Os fundamentais que foram divulgados são muitíssimo animadores. Agora que as empresas estão caras a nível de múltiplos que transacionam, se as expectativas de facto e as metas que foram estabelecidas forem atingidas, pode-se dizer de alguma forma merecem prémio. A grande questão é se atingem estas metas que estão extremamente elevadas. Achas que podemos estar perante um cenário como tivemos o dot-com bubble ou como tivemos pós-Covid, em que tivemos todas as empresas relacionadas com o stay at home, portanto com o ficar em casa, tiveram valorizações estonteantes e passado pouco tempo essa bolha arrebentou, ou ainda é um bocadinho cedo? É possível, acho que ainda é um bocadinho cedo, mas estamos a falar, tendo em conta a empresa basilar que divulgou estes números ser uma empresa dominante no seu setor
é uma empresa altamente rentável, sair com Sim. um prognóstico tão otimista, eu diria que há aqui algo mais do que uma mera bolha. Sim, isso é uma diferença claramente é uma diferença grande face às outras bolhas que eu referia. Fernando, passando para ti, obrigado também por teres vindo. Tu, como gestor de multiativos e fundos PPR, tens que englobar uma visão um bocadinho, eu diria, mais abrangente, porque investe não só em ações, como todos os outros instrumentos do mercado financeiro. Por isso perguntava-te primeiro se concordas com a opinião do António, um bocadinho, se calhar, mais cautelosa, no mínimo, e de que forma é que esse posicionamento em ações que tu tens condiciona ou molda depois todas as outras apostas de investimento que nós temos nos restantes segmentos. Rui, muito obrigado pelo convite para participar nesta edição Vintage do podcast IMGA. Quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns aqui ao António, que acabou de receber um prémio pelo seu fundo de ações norte-americanas, inteiramente merecido. Sobre a tua pergunta, sabes que existe atualmente uma forte divisão de opiniões sobre os méritos e a saúde deste rally dos mercados acionistas em 2023. E eu estou, tal como o António, claramente do lado dos céticos sobre os méritos deste rally. Efetivamente, mais de 2/3 da valorização dos principais índices na Europa, Estados Unidos e Japão foram já obtidos depois de 19 de março, data em que, no rescaldo da queda de dois bancos regionais norte-americanos e do Credit Suisse na Europa, um conjunto alargado de bancos centrais se alinhou para providenciar liquidez aos mercados financeiros, na altura, à beira de uma nova crise. Tal como no passado, essa forte injeção de liquidez acabou por dar oxigênio aos ativos de risco superior. Adicionando isto, a forte expressão de performance entre os diferentes setores e também entre as small caps, que comparam muito pobremente com o índice de tecnológicas, são tudo fatores que para nós sinalizam uma falta de vitalidade nesta performance dos mercados acionistas. Sobre o nosso posicionamento, quero salientar que a equipa de multiativos, da qual eu faço parte, tem estado perfeitamente alinhada na decisão de conferir um perfil mais defensivo aos nossos fundos multiativos. Nomeadamente, temos estado a adicionar risco de taxa de juros, acompanhando a subida das taxas, e estamos agora, depois de largos meses subponderados em taxa de juros, num posicionamento neutral, agora que o ciclo de subida de taxas diretoras parece estar próximo do final. No segmento de crédito, temos estado também a reduzir a sobreponderação que temos a dívida empresarial de alto risco, que estamos a trocar também por dívida de empresas, mas de rating superior, uma classe que apresenta também taxas de retorno muito interessantes e que nos dá maior conforto num eventual cenário de recessão e de aumento das taxas de incumprimento na dívida privada. Nas ações, temos aproveitado este rally de 2023, que, como já percebeste, não estamos particularmente entusiasmados, para reduzir algum risco nas carteiras, e estamos já neste momento junto do limite inferior da banda neutral. Por fim, dar uma nota sobre o aumento que temos feito na alocação a cash, uma classe que tem sido e justamente desprezada ao longo de vários anos, mas onde encontramos agora instrumentos como depósitos a prazo, papel comercial, com taxas de remuneração bastante competitivas
entre os 3% e 4% e comparam, sobretudo, muito bem com o segmento de investimentos alternativos, onde quer mercadorias, quer fundos de retorno absoluto, têm devolvido performances excepcionais. Sim, sem dúvida. Olhando para o mercado como um todo, ao longo deste último ano, nós vimos alterações muito significativas. Passamos de um cenário de, se calhar olhando mais para a Europa, cenário de taxas de juros negativas para taxas de juros já de alguma forma em territórios no mínimo restritivo, parece-me a mim, mas nem por isso abalou muito a confiança dos investidores, de forma para mim, pelo menos, surpreendente. E depois temos o mercado acionista que já fez uma recuperação assinalável desde os mínimos de 2022, mas ainda falta algum território para chegar a esses novos máximos. Que preocupações é que tudo isto levanta para o resto do ano que ainda nos falta? Rui, claramente identifico no atual enquadramento riscos que nos sugerem alguma cautela, nomeadamente o abrandamento do crescimento económico global, particularmente a dificuldade da China em retomar o ritmo de crescimento que as autoridades chinesas gostariam e também a crescente retórica, a agressividade da retórica geopolítica, particularmente sobre o Estatuto de Taiwan e é evidente a escalada do conflito entre russos e ucranianos que nos motiva uma preocupação imensa. Temos também ainda o fator inflação, que permanece resiliente, embora esteja neste momento mais concentrada na parte final da cadeia de abastecimentos. Mas é também justo salientar que a forte contração no crédito concedido pelos bancos veio claramente ajudar os bancos centrais a combater a inflação. Sobre os mercados acionistas, além das preocupações e dos sinais negativos que já apontei anteriormente, é claro que as valorizações já não estão tão atrativas como no quarto trimestre de 2022, algo que o António também já referiu e muito bem. Isso da minha parte, entendo perfeitamente que a antecipação de uma pausa nas políticas monetárias restritivas dos bancos centrais ajudou parte da performance dos mercados acionistas em 2023. Já me parece que o entusiasmo dos investidores com um corte de taxas ainda em 2023 me parece demasiado exagerado. No meu entender, corte de taxas pela Reserva Federal ainda este ano só será feito num cenário iminente de recessão, o que não é com certeza o enquadramento ideal para uma melhoria dos resultados empresariais e para novas valorizações nos mercados acionistas. Uma última palavra para a recente aprovação da suspensão do limite de dívida norte-americana até janeiro de 2025. Esta aprovação por parte do Congresso norte-americano tem o óbvio mérito de retirar um fator de incerteza da equação, e todos sabemos como os mercados lidam bastante mal com a incerteza, mas é também verdade que vem autorizar o Tesouro norte-americano a retomar e acelerar o programa de emissões de dívida taxas bastante competitivas. E programada emissão de 1,23 até ao final do ano de 2023
vai com certeza secar a liquidez noutras classes de ativos eventualmente pode até penalizar os depósitos junto da banca norte-americana, deixando-a novamente numa situação de fragilidade. Não seria a primeira vez, nem é com certeza invulgar que um rally dos mercados acionistas termine precisamente em cima de uma boa notícia. Sumarizando, Rui, estou cauteloso com a evolução dos ativos de risco superior, confortável com a dívida Corporate Investment Grade. Considero que os eventuais ganhos e benefícios de estar curto em duração já são diminutos a partir de agora. Acho que cash é definitivamente uma classe para estar no radar, ao contrário dos investimentos alternativos. Okay. António, para finalizarmos e no seguimento do que eu dizia ao Fernando, na prática tivemos um mercado que atingiu máximos logo no início de 2022, mas depois 2022 10 meses penosos. Foram 10 meses bem penosos e, portanto, atingir ali um mínimo em outubro desse mesmo ano. Portanto, desde outubro de 2022 até agora, ao máximo deste ano, já foi uma recuperação algo significativa, mas, na verdade, ainda há algumas perdas para recuperar. E, portanto, estamos aqui alguns a meio. Nós, no início do ano, traçamos um cenário em que, eu diria moderadamente otimista, mas dissemos que dificilmente atingiríamos novos máximos este ano. No meio desta guerra de Bulls e Bears, como é que tu vês isto desenrolar até o final do ano? Vou corroborar tudo o que o Fernando disse e vou cingir um ponto muito importante nos mercados acionistas, nomeadamente no mercado americano, que é a grande divergência entre empresas de menor capitalização e as grandes capitalizações. As empresas de menor capitalização têm uma performance muitíssimo inferior às grandes. Inclusive, no setor tecnológico, algumas já estão a fazer máximos históricos, ultrapassando os máximos de 2020. Por isso, o mercado neste momento esta subida deve-se maioritariamente a um leque muitíssimo pequeno de empresas. Não é uma subida abrangente. Também sabemos as especificidades, já elencamos para essa realidade porque é que ela está a acontecer. Mas não podemos nos esquecer que as taxas de juros estão nestes níveis, ou têm vindo a progredir para estes níveis, há mais que um ano. Isto começa a ter um impacto tanto a nível do consumidor, e que se já vê nos Estados Unidos. Esta semana, por exemplo, uma empresa de retalho americana que o seu alvo consumidor é um consumidor pobre, divulgar números bastante fracos e com perspectivas futuras pouco animadoras. O que quer dizer que uma grande da franja da população já está a sentir um aperto financeiro. E com o passar do tempo, as taxas a manterem-se nestes níveis, há um secar de liquidez. Menos dinheiro disponível para o consumo e, inclusive, para as empresas, um aperto financeiro, porque o custo de financiamento aumenta. Por isso, eu acho que vai demorar um bocadinho de tempo para termos novos máximos, porque todo este efeito, o lagging effect, vai demorar o seu tempo para correr na totalidade da economia. Mas está a acontecer. Certo. Por isso, novos máximos a curto prazo não o antevejo. Mas isso significa necessariamente uma postura negativa para o resto do ano, ou não necessariamente? Defensiva, não negativa, porque acho que não podemos virar as costas a esta questão de crescimento estrutural no setor tecnológico. Não podemos dizer, está caro, mas sempre teve caro nestes últimos anos, mesmo na correção, mas isso é uma questão estrutural. Empresas que conseguem apresentar crescimento de 2 dígitos consistentemente, o mercado assim lhe dá o valor. Mas noutros setores mais sensíveis ao ciclo económico, sem dúvida está com uma postura defensiva. Portanto, conclusão de tudo isto, estamos os vintage aqui da nossa equipa, claramente uma postura mais defensiva. Não sei se será necessariamente um bom sinal. Estamos os três de acordo nessa. A ver, vamos. Exatamente.
os três certos ou não. Muito obrigado aos dois pela vossa Muito obrigado pelo presença. convite, Rui. Muito obrigado também a todos que nos acompanharam e já sabem, subscrevam as nossas redes sociais e deixem os vossos comentários em @IEMGestãodeativos. Aproveito também para vos convidar para o nosso próximo podcast, onde vamos debater o nosso outlook para o segundo semestre. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que aí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.